nós temos que entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Aristóteles agora, mas para poder falar de Aristóteles, que é um assunto para você ficar o resto da vida estudando, Aristóteles dá para você ficar o resto da vida estudando, é alguma coisa impossível de cobrir, nem nesses 10 dias e muito menos na noite de hoje. Então não dá aqui de fazer um curso sobre Aristóteles, mas trata aqui de falar de pontos essenciais na vida, na época e na obra de Aristóteles, que nos ajudarão a compreender melhor a política a partir de amanhã. Aristóteles é talvez a gente possa dizer assim, que não há nenhuma outra inteligência humana, que tenha influenciado tanto a história humana quanto Aristóteles influenciou. Ele é nada mais nada menos do que o inventor de todas, assim, não só do próprio método científico, mas de toda a doutrina. É claro que quando a gente fala numa coisa dessa, é preciso separar bem o que é obra humana e o que não é, né. E a Bíblia é obra humana, mas é uma obra inspiracional, tanto a Bíblia não pode ser comparada com Aristóteles. Ora, partindo do pressuposto exclusivamente humano, Aristóteles é a mais extraordinária contribuição individual que alguém fez ao mundo até hoje. Ninguém tem o tamanho de Aristóteles. Mesmo esses contribuidores que acabaram gerando, como consequência da sua contribuição, grandes dificuldades para o mundo, eles não têm a mesma dimensão. Podem ter o maior poder de estrado, mas há uma enorme quantidade de palavras e noções e ideias básicas que nós usamos hoje sistematicamente, são todas autorias de Aristóteles. Tem que nós o saibamos, que herdemos a ideia disso na história. Preciso falar um pouquinho de como é que chegamos nesse ponto, para poder entender um pouquinho melhor. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma pequena cronologia da vida da Aristóteles. Nós vamos entregar para vocês um documento, para a gente olhar para determinados dados biográficos que são fundamentais. Mas Aristóteles é naquele 384 a.C. E antes de Aristóteles nascer, já existiu pouco antes Platão, foi professor de Aristóteles, e um pouco antes de Aristóteles nascer, coisa de 15 anos, morreu Sócrates. Portanto, Aristóteles e Sócrates quase se encontraram. Esses três aí fazem uma trinca espetacular. Então, isso acontece muitas vezes, né? Não, às vezes acontece de uma mesma época, praticamente, porque ter mais de um, às vezes, muito frequentemente, três grandes gênios que se encontram na história. É o caso do Teatro Breve, em que os três grandes dramaturgos trágicos, que foram Ésquilo, Eurípides e Ésquilo, Sócrates e Eurípides, né, por sequência, tá? Ésquilo, Eurípides e Ésquilo, Sócrates e Eurípides, todos esses três ficou inteiro. Tomaram, sei lá o que tomavam naquela, vinho juntos, né, vinho juntos. Você tem também o teatro clássico francês, em que o Corneille, depois o Molière, depois o Racine, também, tipo, é mais ou menos como se a primavera nunca viesse para um jardim só. Primavera nunca vem com um jardim só. Então há uma grande quantidade de coincidências históricas, sendo que as últimas são essas coincidências aí dos intelectuais vientos do começo do século. Quer dizer, é uma enorme coincidência em Robert Musil, o Dublin, o o Jacob Wassermann, todos os escritores de primeira linha, têm todos sido gerados na mesma sociedade, na mesma época, mais ou menos na mesma época. Kokonskata, na Tchecoslováquia, que é perto, e tem uma ligação cultural com a Alemanha, né, com a língua alemã, pelo menos. Então isso acontece muitas vezes, aconteceu também na Grécia. Para a gente poder entender um pouco melhor isso, nós temos que voltar um pouquinho na história da Grécia, para entender quais são os antecedentes que trouxeram até ali só. Então, a história cultural da Grécia divide-se em três grandes períodos. E o primeiro período é o período mítico. O período mítico é o período que é aí mais ou menos organizado em torno das duas grandes épicas homéricas, que são a Ilíada, depois a Odisseia. Essas duas obras épicas foram escritas lá pelo ano mais ou menos, ninguém sabe direito, lá pelo ano 800, mais ou menos, antes de Cristo. E são referentes a uma Grécia, a uma guerra, né, ambas referem à Guerra de Troia, que teria acontecido no ano 1200 a.C. Que houve uma guerra em Troia, todo mundo sabe hoje, não há dúvida nenhuma. Agora, é claro que os fatos que contaram ali são fatos ficcionais e eles foram escritos, então, 400 anos depois. E essa obra homérica foi a obra básica que dirigiu, vamos dizer, o espírito grego durante todo aquele processo de formação da cultura grega no Mediterrâneo.
é muito importante vocês levarem em conta que não existia naquela época Grécia. Então, quando eu falo Grécia aqui, eu estou usando apenas uma maneira, de falar, uma figura de linguagem, porque a Grécia só existe agora, recentemente. A Grécia é um país moderno. O que havia, na verdade, era uma área de cultura grega muito grande, que era composta por uma federação de cidades independentes, tá, chamada Polis. Polis é o nome que Aristóteles dará a esta cidade. Então, a política de Aristóteles é uma narrativa sobre o modo de organizar a polis. Polis no sentido de cidade. E aí tem a primeira importante informação a respeito disso, que é vocês jamais confundirem vários modernos, a ideia de política no sentido aristotélico com a ideia de política no sentido partidário. Porque quando o Aristóteles assim, o homem é um animal político, ele quer dizer assim, que o homem é um animal que necessariamente vive em comunidade, que vive com os outros. Não é possível conceber um homem que vive independente dos outros. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que tudo que você faz na sua vida tem uma intenção terceira, tem aí uma agenda secreta, tem algum aspecto subliminar, entendeu? Quer dizer, a interpretação moderna dessa expressão "o homem é um animal político" é uma interpretação, que que tenta, né, dar a ideia de que tudo que nós fazemos tem segundas intenções. Não que não se façam coisas com segundas intenções, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que Aristóteles quer dizer com o homem é um animal político. Ele quer dizer que o homem é um animal social que vive na pole, necessariamente. Não pode viver fora da pole. A tese contrária a essa é uma tese moderna de um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, é muito moderna, que diz que é uma tese altamente contaminante do ambiente intelectual moderno, que diz que o homem é bom, nasce bom e é a sociedade que o estraga. Então o homem é bom e está livre em todo lugar, mas na sociedade ele vive em cadeias, vive em ferros. É uma tese do Jean-Jacques Rousseau, e que a sociedade, porque os homens são estragados pela sociedade e que, portanto, deveriam viver individualmente, separadamente, que é uma tese completamente alheia a ela, tá? Começar pelos adolescentes, que acham isso mesmo. Quer dizer, quem é que porque os adolescentes acham que o pai e a mãe é um pé de carrasco. É o seu filho com 8 anos fica chateado que você não deixa passar 3 dias uma rei. Entendeu? Entendeu? Coisas do gênero assim, né. Então, para um adolescente, a perspectiva da sociedade é uma perspectiva captadora exclusivamente. Mas a tese do Jean-Jacques Rousseau de que isso é verdade é inverificável, porque, não é possível você fazer o teste disso, porque todo mundo vive em sociedade. E quando você encontra um fulano que não vive, esse fulano é o Mowgli, que vive numa sociedade de bichos, mas é como se fosse uma pessoa, né, porque aqueles animais lá são animais, humanizados. Ou é o Kaspar Hauser. Quem quiser saber o que é o Kaspar Hauser, pega o filme no vídeo, O Enigma de Kaspar Hauser, um desenho de um alemão, de uma história do Jacob Passemann, que conta a história verídica de um fulano que foi encontrado adulto num porão de uma casa na Alemanha, e que nunca tinha visto ser humano nenhum. Todo dia alguém empurrava um pratinho de comida por fora. E o sujeito viveu até a vida adulta sem convívio humano. É algo aí assim, code de ve esse sujeito, o Kaspar Hauser, transformou-se numa espécie, de ter primitivo. Ele não falava, não sabia falar, tinha uma atitudes animalescas, e depois ele foi sendo ensinado, né, depois de muitos e muitos anos, ele aprendeu a falar alemão. Um alemão, assim, marcado, um alemão quase que, assim, eh, iticato. Ich bin ein Mann. Isso eu falava muito até o dia que eu descobri que eu falo alemão assim também. E aí, então aí eu me dei conta, fiz uma autocrítica enorme a respeito desse assunto aí, em especial. Mas o Kaspar Hauser é o exemplo do sujeito que não vive em vida social. Então, a tese do Jean-Jacques Rousseau é uma tese, em princípio, muito, de natureza, digamos assim, poética, porque ela não pode ser levada a sério como uma tese filosófica verdadeiramente. Como diz o Mário Ferreira dos Santos, tudo que em filosofia só tem uma única coisa que valida uma ideia, que é a demonstração, tá. Então a única coisa que valida uma ideia em filosofia é a demonstração. Você dizer: "Olha, isso é assim, para isso é blá blá blá". Então é o que
Aristóteles, por exemplo, ensina a fazer dos seus livros chamados Lógica, dos seus livros do órgão, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né, Aristóteles ensina como funciona o processo lógico. Foi Aristóteles quem inventou o silogismo, né, silogismo é a premissa maior, premissa menor, consequente, não é isso? Né, tem uma premissa maior, tudo não quer, por exemplo, eh, todo álcool embriaga, mas o uísque é álcool, portanto uísque embriaga. Essas coisas assim que são lógicas. Então é essa ideia de conduzir no raciocínio lógico dessa maneira, que chama silogismo, é uma ideia aristotélica, está exposta pela primeira vez na história por Aristóteles nos seus livros de lógica. Então a ideia central de uma premissa como essa é que você não pode, nada pode ser verdade que não pode ser provado ao contrário. Então uma primeira regra para a afirmação científica é que nada pode ser tido como verdade se você não puder afirmar o contrário. Essa tese aristotélica ela foi modernamente transformada naquela ideia de um filósofo alemão que naturalizou-se inglês, chamado Karl Popper. Karl Popper é que criou a ideia da falsificabilidade. Ele diz assim, para que alguma coisa possa ter cientista, eu tenho que poder falsificar, quer dizer, poder provar o seu contrário. Se isso não é assim, como é que pode ser científica? Por isso que Karl Popper acha que a psicanálise não é científica, por exemplo. Porque como é que eu posso provar que o inconsciente, não existe? Eu não posso, eu posso afirmar apenas, mas não há nenhum meio de eu investigar o inconsciente. Portanto, a afirmação, do inconsciente, ou seja, a base da psicanálise freudiana, não é uma afirmação científica, o que não quer dizer que não tenha valor, mas não pode ser praticado, sim. Então eu estou contando isso para vocês compreenderem que isso que se chama ciência foi realmente, inventado pelo Aristóteles, há 24 séculos. Mas voltando ao nosso piraneária, para não perdermos o nosso caminho, dizer para vocês que o primeiro momento na história da Grécia é o momento que é dominado por um conjunto de mitos. Esses mitos estão, aí misturados com essas histórias heróicas, e essas histórias heróicas, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, o tempo todos os deuses e os homens estão misturados, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ninguém acha isso estranho. Quando aparece lá um deus para interferir numa batalha, ninguém acha isso errado, nem estranho. Não é isso? Ninguém acha isso anormal, que é aquele mundo, homérico, é o mundo em que os deuses e os homens estão todos misturados. A mais antiga história grega, não por data de escritura, mas por temática, é a peça Prometeu Acorrentado, que lida do tempo tendo que a humanidade foi inventar. O que Prometeu Acorrentado conta uma história na época em que a humanidade foi inventada e foi ajudada por Prometeu, tanto é que aquilo foi pregado lá na Pérola, para ficar lá o resto dos tempos lá, prisioneiro de uma rocha. Então essa é a primeira época, que se chama de época mítica, é a primeira grande época da história grega, e é nessa época aí que se forma a Grécia. Então há um livro extraordinário chamado Paideia, que é um livro de leitura um pouco difícil, porque é um livro grande, mas que é a narrativa que um grande filólogo e helenista alemão chamado Werner Jäger faz para demonstrar que toda a constituição existencial e cultural grega veio desse conjunto de histórias que eram contadas na época de Homero. Ou seja, a paideia significa educação na Grécia. Como é que você educa as pessoas? Você educa as pessoas construindo um imaginário dos melhores modelos. Então, o grego é educado na medida em que ele consegue ter como principal modelo aqui, que é o maior de todos os heróis da guerra de Troia, né, do ponto de vista grego. Se eu for pensar bem, o Heitor, que era troiano, talvez tenha mais mérito. Eu tenho muito mais empatia pelo Heitor que pelo Aquiles. O Aquiles não era um homem finto, Aquiles era filho de Zeus, com Téres. Aquiles era um semideus. Ele não era um homem como os outros, ele era invulnerável. Só era vulnerável no calcanhar, porque a mãe dele o havia segurado pelo calcanhar para mergulhar o guri dentro das águas do rio Tige, para torná-lo invulnerável. Então, o único lugar onde ele segurou o tornozelo do menino ficou vulnerável, e é aí justamente que ele morre atingido por uma flecha no seu calcanhar. Daí a expressão calcanhar está aqui, é o ponto de vulnerabilidade. Mas digamos assim, este ciclo heróico de Homero
por várias razões, vai perdendo a força, vai enfraquecendo ao longo do tempo, e ele então é substituído aos pouquinhos, no fundo do fundo é a decadência da própria religião grega, que é uma religião de heróis míticos. Não é isso? Os gregos não têm uma noção de religião como nós temos hoje. É preciso entender isso, que Zeus não corresponde à ideia do Deus cristão, porque Zeus é um sujeito que pode perder o poder. Ele já tomou o poder matando o pai chamado Cronos. O pai já tomou o poder, o Cronos já tomou o poder matando o próprio pai chamado Urano. Então você já é o Zeus já é o terceiro usurpador, e o Prometeu que está lá na pedra, né, castigado eternamente por Zeus, o chama para uma frase com ele, uma chantagem e que sim, dizendo que sabe o nome de quem o matará. Tá, isso é Deus que está presente? Sujeito que se deixa chantagear, entendeu? Que tem que ficar o tempo todo com intrigas falacianas. Por exemplo, ele não queria que as deusas lá se metessem na guerra de Troia. A Hera, que é a mulher dele, que passa o dia inteiro perseguindo o homem, porque ele fica tendo filhos com todo mundo, e ela fica então curtindo uma pé de ódio do marido, e a Hera vai lá, dá-lhe um porre tão grande, que ele fica dormindo 3 dias, enquanto isso as deusas se metem na guerra de Troia, e escangalham tudo que pode, fazem todo tipo de estrago que vocês puderem imaginar, né, quer dizer, que Deus é esse? Então os deuses gregos não são como o Deus católico, então nem como o Deus humano e tampouco como os deuses, hindus. Os deuses gregos são deuses alegóricos, quer dizer, são aspectos das características humanas. E eram esses deuses aí que lutavam entre si nas histórias homéricas e que acabaram gerando, por consequência disso, um modelo de heroísmo humano. O que o primeiro momento da história da Grécia faz, que é produzir um modelo de heroísmo humano que serviu durante muitos e muitos anos para prevenir o desenvolvimento cultural imaginem, nós estamos aqui, 2004 anos depois falando disso, percebe como isso é poderoso, como isso é extraordinariamente poderoso. Mas entanto esse modelo, não é um modelo eterno, ele vai aos poucos perdendo força na medida em que a religião grega declina, e quando eu digo religião grega, por favor, entenda os tempos, né, a religião dos helenos, dos aqueus, né, daqueles habitantes daquelas ilhas, que não só das ilhas, como de todas aquelas costas em volta. Então, a Ásia Menor. O Aristóteles, por exemplo, não nasceu em Atenas, nasceu em Estagira. Estagira é uma cidade que hoje desce na Turquia. Mas a Estagira não era uma cidade de cultura turca, ou berta, ou que for. É uma cidade de cultura grega. Na Itália havia Firacusa, que era uma colônia grega, havia uma colônia grega no norte da África. Então, os gregos, como são um povo de navegadores, como moram em ilha, acham a coisa mais natural do mundo espalhar a sua cultura lá, né, pelo todo o Mediterrâneo. Tanto é que a tal da guerra médica, que não é a guerra lá, e que não é a guerra entre os médicos de Idade Média. Pessoal, as guerras médicas são as guerras entre os gregos em coalizão contra os persas. Então, as guerras médicas foram feitas porque começou a haver lá e nas costas asiáticas uma colonização excessiva grega, e os persas achavam que aquilo estava e ficava uma invasão, um bico, e aí então é por essa razão que há a guerra médica. Então os gregos tinham um certo imperialismo no Mediterrâneo, achavam assim, tinham até a própria concepção de que eles tinham direito de escravizar os bárbaros. É mais ou menos a concepção que os Estados Unidos têm modernamente do resto do mundo. É rigorosamente a mesma coisa, tá? Talvez com um pouco menos explícita, mas no fundo os americanos acham isso. Quem quiser entender isso, tem um livro maravilhoso, um curso de política, tem um livro de um sujeito chamado Quigley, Jeff Quigley, e é um historiador, é o sujeito que foi o professor do Bill Clinton. E esse Quigley, ele foi um historiador muito importante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que é a universidade dos americanos forma o seu corpo diplomático, porque lá não tem trabalho aqui como aqui. Então eles escolheram uma universidade e formam o corpo diplomático nessa universidade. Então a gente chama Carol com 2 R's, e embora chame Carol, é rapaz, tá? Carol, K-A-2-R-O-L, Quigley. E esse Quigley escreveu um livro demonstrando que uma das mais importantes forças políticas do mundo moderno foi inventada do tempo que a Inglaterra mandava no mundo. Então o ápice da Inglaterra, digamos que teve 2 grandes atos, né, primeiro o da Rainha Elizabeth, no tempo de Shakespeare,
que a Inglaterra dominou os mares, e teve um ato, digamos assim, territorial, que foi a rainha Vitória, que foi na virada do século, em que a Inglaterra tinha um domínio territorial em todo o planeta quase, né. O Império Inglês nunca se punha, o sol nunca se punha no Império Inglês, e quando morria em um determinado lugar, ele amanhecia no outro e assim por diante. Acho que foi o maior ato da história da Inglaterra, e numa dessas colônias havia lá um sujeito chamado Rhodes, Cecil Rhodes, que ficou bilionário, tão rico que deram em homenagem a ele um país, o nome de um país que é a Rodésia, que não chama mais Rodésia hoje em dia, hoje chama Swaziland, Zimbábue, né, Zimbábue. Então Zimbábue moderno chamava-se né, Rhodesia, em homenagem a ele, Rhodes, que ficou ativamente rico, dominando minas de ouro, minas de ferro, enfim, ele apoderou-se lá daquelas riquezas lá da África. E chegou um dado momento, ele estava já com uma certa idade, não tinha sítios, e ele começou a pensar o que que ele ia fazer com o dinheiro. E ele foi assistir uma aula de um estudante chamado John Ruskin. John Ruskin é um sujeito notável, você encontra aqui alguns livros do John Ruskin. Ele tem um livro famosíssimo chamado As Pedras de Veneza, em que ele faz uma descrição do valor arquitetônico, do valor artístico das pedras, das construções de Veneza. E ele era um sujeito que dizia o seguinte: olha pessoal, nós ingleses somos ricos, nós temos o bufão industrial, nós sabemos fazer máquina e ganhar dinheiro. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que proteger tudo que é bom no mundo. Então nós temos que ajudar os países europeus pobres a conservar suas coisas. Nós temos que incentivar as artes, e aqui que vai. Esse Cecil Rhodes, então, perdão, desculpe, esse John Ruskin era um professor universitário, em que tinha uma cátedra de estética, professor de estética. Ele criou na cabeça do Cecil Rhodes, que era um engenheirado, a ideia de que o que deve ser feito, uma civilização que quer se preservar, ela precisa se preservar a partir do domínio da cultura, tanto da sua quanto da cultura alheia, mas do que é de melhor. Então ele criou, na verdade, um plano para que digamos, não a Inglaterra, né, porque a Inglaterra é muito pouco, né, para que a Grã-Bretanha, né, para que a Grã-Bretanha, que era o nome do conjunto, pudesse preservar no mundo a cultura anglo-saxônica. Ou seja, vamos manter um conjunto de ações para que a cultura anglo-saxônica possa continuar mandando no mundo. Pegou aquela dinheirama toda e deu para um sujeito chamado Lord Milner cuidar. Esse Lord Milner fez montou uma fundação, podemos chamar assim, que faz até hoje, tudo isso existe e está tudo aberto, é uma conspiração aberta, né, é uma conspiração, mas aberta. E às vezes pode ser aberta mesmo, porque as pessoas não acreditam mesmo, pô, né, tipo Folha de São Paulo, ninguém acredita mesmo, então pode ser aberto, não vou ninguém vai acreditar mesmo. Então é assim, eles fazem bolsas de estudos para eh, jovens brilhantes que terão um futuro brilhante nas políticas nacionais. Por exemplo, são as bolsas Rhodes Scholarships. O Bill Gates é um bolsista Rhodes, por exemplo. Quando o Bill Gates assumiu o governo americano no primeiro mandato, ele fez uma homenagem ao Carroll Quigley, dizendo assim: olha, o que Bill Clinton, eu falei o quê? Ah, desculpa, tá. Então, o Bill Clinton então, quando assumiu, olha, queria dizer tudo aquilo que eu entendo, eu aprendi com o Carol, que nessa época já tinha morrido, eu acho. Acho que ele morreu na década de 70, se eu não me engano, final da década de 60. Então, essa gente, então, outra coisa que eles fazem com dinheiro é financiar grandes jornais. O The Times, por exemplo, o jornal mais potente da Inglaterra, era um jornal do grupo Rhodes, do grupo Milner, né, chama-se grupo Milner agora, o dinheiro é Cato Rhodes, o grupo é Milner. E eles com Darley inventaram a tal quando sentiram que a Inglaterra ia perder o seu império, os seus impérios territoriais, eles é que inventaram a repartição da Índia, eles é que criaram a ideia da Commonwealth, para deixar aí os anéis ficar com os dedos. Quer dizer, a gente deixa aí a economia, deixa lá para tal presidente, mas nós mantemos a Austrália, o Canadá anglo-africano. Tudo que interessa é isso, dominar a cultura. É uma ideia do John Lefty, que esses sujeitos estão implantando há 100 anos. Faz 100 anos que isso acontece. E eles, no fundo, acham, em última análise, apenas para retomar o ponto de onde eu saí, né, da estrada, né, não é isso, né? Apenas para retomar esse ponto, eles acham que a cultura lito-saxônica é tão superior às outras todas,
que seria uma pena entregar o mundo aos bárbaros, que são todos os outros. Começar pelos trazer, pelos italianos, entendeu? Não tô falando de gente, assim, na Idade da Pedra, tô falando de gente que, sob ponto de vista dos ideias, parecem bárbaros. São todos os outros europeus para comentar. Então essa mentalidade, digamos, imperialista americana só se explica por esse caminho, porque é desse conjunto de ações que foi nascendo a ideia e que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, não podendo se manter sozinha, teria que expandir para ser a Grã-Bretanha americana. E aí então foi o Milner que criou os TFR, o Council of Foreign Relations, que é uma entidade poderosíssima de grande influência política no mundo, que também tem entre os seus objetivos a manutenção da cultura anglo-saxônica no mundo. Pois isso que acontece no mundo contemporâneo com a cultura anglo-saxônica, que é real, concreto, e vocês veem, por exemplo, que eu dei, né, pode ter pesquisado, você tem um maior livro do Carol Pigley, chama-se Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança, que só tem em inglês, tem 2.000 páginas, mas custa barato, você compra na internet aí por, sei lá, $40, não é barato, né, e que é um livro que acho que nunca terá no Brasil, mas daí você tem, acho que não tem nenhum no Brasil, para ter sincero. Mas os outros todos lá são livros mais acessíveis em termos de investimento em leitura. Então aí você tem uma descrição de como funciona uma conspiração cultural moderna, que é a conspiração anglo-saxônica com base nos recursos da elite econômica inglesa, que foi cooptada pela elite intelectual inglesa. No fundo, tudo isso, quem está por trás disso é o Sr. John Watkin e depois o Sr. Toynbee, que é outro influenciador disso. O Toynbee, sobrinho do outro Toynbee, dois Toynbee. Tem um que fez um estudo de história, que narra a história dos grandes ciclos civilizatórios, é esse que era o grupo Milner, que é influenciador, né? E o Toynbee, tio dele, o avô dele, o pai dele, acho que é tio, que foi quem inventou a expressão Revolução Industrial, o velho Toynbee. Veja aí que foi outro influenciador contemporâneo de Milner, contemporâneo do Royal Rose, os dois sujeitos que botaram na cabeça da elite inglesa e que ela tem uma missão civilizatória. A mesma coisa tinham esses grêmios no tempo de Aristóteles, no tempo no período do Clark, era a ideia de que competia a eles dominar o mundo. O mundo, os bárbaros em torno da Greca, eles tinham necessariamente que ser civilizados pelo rei. Isso não é uma coisa cruel nem ruim em si. Vocês compreendem isso? Isso não é uma coisa cruel nem ruim em si. Mesmo porque a gente faz o tempo todo. Começa com os nossos próprios filhos. Você, entre outras coisas, faz um pouco de civilização dos seus próprios filhos e você não os deixa fazer o que quer. Né, não é isso? E ninguém, não há nenhuma crueldade nessa história e também não há nenhuma má intenção. Você pode, obviamente, contra-argumentar que dessa atitude imperialista benigna nascem aí, como consequência disso, consequências econômicas expropriativas, né? É verdade, nada tem. Não tem a dúvida que nada. Mas há de se ter um pouco de cuidado com essas análises simplistas sobre colonialismos em geral. Talvez o pior colonialismo de todos os tempos tenha sido o do rei da Bélgica com o Congo. Tanto é que é o assunto do livro, né, A Coração da Treva, que aliás já foi apresentado no nosso programa dos sábados. No entanto, você tem colonialismos extraordinários. Há muitos países que hoje pobres seriam muito piores caso não tivessem sido colonizados. Há uma certa ambiguidade nisso, compreende que há uma certa ambiguidade nisso? Por exemplo, o que é melhor? Você ter tido um antepassado escravo que, por ter sido trazido para os Estados Unidos, escapou da morte certa numa luta desigual e gerou um descendente como você, que agora pode ter um emprego maravilhoso e pode andar de Mercedes-Benz e ter um sujeito bem de vida? Ou ter ficado na África, que ter sido não existido porque o seu tataravô, não sei o quê, morreu com uma paulada na cabeça? Então, você nunca sabe porque isso que eu estou dizendo para vocês é essencialmente um dilema moral. Dilemas morais são situações que eu nunca consigo, de fato, analisar, porque são situações permeadas pelo tempo. E tudo que é permeado pelo tempo é, de um certo modo, invisível. Por exemplo, quer ver um dilema que ninguém tem? Quem que é mais bonito? O Antônio Bandeiras ou o Shrek? Quem que é mais bonita? A Maria da Conceição Tavares ou a Isabel Filhado? Ninguém tem dúvida, né? Mesmo que você prefira o Shrek e a Isabel Filhado, você não terá muita dúvida da resposta.
É questão de gosto, né. Ah, não é isso? O Shrek tem algum charme também, uma certa selvageria, deve encantar algumas mulheres, né, né. Não é? Quer dizer, veja, uma dúvida como essa não é uma dúvida moral, porque é uma dúvida que eu resolvo automaticamente. Uma dúvida moral é assim: "Ponho o meu filho no colégio militar ou não ponho?", né, não é isso? Eu rompo um noivado, com data marcada de casamento ou não rompo? Essas dúvidas são morais, porque elas só irão se apresentar, a só irá haver a apresentação da sabedoria daquele ato se ali há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Entenderam por que que a as dúvidas morais são morais? Que elas dependem do tempo, dependem do hábito do tempo, e o tempo vem no seu tempo, não podemos apressá-lo. Entendem o problema central do que é isso? Então o colonialismo é uma coisa boa, uma coisa ruim? Ora, isso também vale para a escravidão, você não deve fazer em princípio, mas pode ser que eventualmente uma situação de escravidão tenha sido melhor do que uma de não escravidão. Vocês verem que isso tudo é bem fabricado, né. A vida humana é assim mesmo, há uma complexidade na vida humana. A vida humana não pode ser simples, não fosse se fosse simples não seria humana, seria uma vida de um animal. O animal tem uma vida difícil, porque o animal não tem dilemas morais. O animal sempre sabe o que fazer, e não é o caso dos seres humanos, que, nunca sabe o que fazer, a não ser naquelas situações em que há uma inocuidade. Mas a vida humana é uma vida de dúvida moral atrás de dúvida moral. O que caracteriza melhor a situação humana, mais do que consciente, mais do que inteligente, seja qual for o outro jeito que você enxerga, o que caracteriza melhor a vida humana é você não saber o que fazer. O ser humano é o ser que não sabe o que fazer. Portanto, toda as dúvida moral é, no fundo, uma espécie de bifurcação da vontade. Faço ou não faço? Vou ou não vou? E essa bifurcação da vontade é tão absolutamente primária na existência humana, que a primeira história que conta no cristianismo, por exemplo, né, encargo até no judaísmo, para explicar o ser humano, é a história de Adão e Eva, em que é dado a eles uma proposta, é feita uma proposta: "Olha, comam a fruto", e ele fica na dúvida: "Como ou não como?". E a serpente, que é quem propõe, tem a língua bifurcada. Apenas para ficar mais claro que se trata sempre de uma alternativa, portanto. Então, o que caracteriza a existência humana na sua mais essência, maior essência, é a incapacidade de pedir o que é que você faz nas coisas que você vai fazer. A sua vida nada mais é do que o conjunto das consequências das suas decisões. E a decisão difícil o dia inteiro, né. Você denunciaria um colega que é padrinho dos seus filhos, que cometeu lá um roubo, que você tem a obrigação de denunciar? Passa ou não paga o sinal vermelho? E compreenderam? Dívida moral não é do tipo assim: será que eu assisto os 10 mandamentos ou será que eu assisto o Vento Levou? Não, essa é uma dú não é uma dúvida moral, né. Agora as dúvidas morais são essas, são caracterizações da incapacidade que o ser humano tem em tomar suas decisões. Portanto, sempre há um potencial de acerto e erro fica escondido, implícito em qualquer decisão que você faz. E é por isso que nós temos que ter uma atitude muito cuidadosa, pelo menos, sob o ponto de vista filosófico, e não agirmos com relação a essas coisas como escravidão, colonialismo e uma maneira panfletária, como se nós fôssemos, membros do diretório acadêmico, estivéssemos então aí, horrorizados com os terrores da vida, porque não é simplesmente vida com problema. Não há um componente errado nisso tudo, o componente que nos horroriza, claro que há, mas há uma complexidade maior em torno dessas coisas do que aparenta. Então, quando os gregos dizem assim, que os gregos têm direito de dominá-los, e o Aristóteles vai dizer isso lá com Crítica, daqui a pouquinho nós vamos ver, tá. Os gregos dizem que os gregos têm o direito de dominar os bárbaros. Ele não diz isso por causa de uma atitude apenas autoritária, de uma atitude bárbara, diz isso com uma certa razão, entendeu? Você pode aplicar isso em todos os aspectos da sua vida, por exemplo, toda vez que você ganha um dinheiro, tá, se você conseguir um dinheiro na vida, a primeira coisa, o raciocínio correto é dizer assim: "Esse dinheiro na minha mão terá maior utilidade, fará um melhor aproveitamento do que na mão de outro". É o modo pelo qual você legitima o dinheiro que você recebe.
porque ele não é uma expropriação do dinheiro dos outros. Ele é um reconhecimento de que o mundo entregou o dinheiro onde ele é mais capaz de ser lucrativo e ter um aproveitamento melhor. Isso é fundamental para a gente. É a mesma coisa que dizer que os gregos têm direito de escravizar os bárbaros. Isso é, de certo modo, verdade. Agora, é claro que isso tem conotações negativas, autoritárias, tirânicas, que não nos agradam. Mas não se trata de negar que estas características negativas existam. Trata de reconhecer a ambiguidade do que os gregos estão dizendo, é a mesma coisa. Reconhecer a ambiguidade da cultura anglo-saxônica. De certo modo, é melhor a cultura anglo-saxônica dominar o mundo do que a cultura chinesa. É melhor você botar lá um anglo-saxônico do que o Hugo Chávez para ser o governante maior do mundo. É preciso analisar sob o ponto de vista que, às vezes, na vida humana, na história humana, há alguma eu chamo de excesso das proporções. O que ele chama de excesso das proporções é o seguinte: você tem, todo mundo tem defeitos, mas os defeitos relativos são maiores ou menores. É isso que ele chama de tensas de proporções. É isso que eles põem. É isso. Então, é melhor você ser governado por um tirano esclarecido do que por um democrata imbecil. Porque, às vezes, é melhor, né? Então, você vê, por exemplo, o caso do Brasil, da transferência do governo autoritário militar para o que tem hoje. O que você tinha no tempo dos militares aqui era um governo autoritário. O que se concebe por governo autoritário? É um governo irritantemente autoritário. Todos nós, os que tinham idade para ter alguma ação naquela época, se rebelaram contra ele, tá? Eu e entre os outros. Porque punha um coronel para ver se você podia ou não assistir o filme, sei lá, qualquer um deles, O Último Trem em Paris. Não podia, porque um coronel achou que não podia. Então, é uma coisa muito autoritária. No entanto, repare que o autoritarismo dos militares brasileiros desembocou numa democracia plena. Do mesmo modo que o autoritarismo do Pinochet desembocou numa democracia plena. A mesma coisa não acontece quando é o contrário. Quando você tem um governo totalitário, por exemplo, assim, que é ideologicamente totalitário, como os governos que diz, como que o Allende teria feito mexer, você desemboca no quê? Desemboca na tragédia social, como aconteceu na Rússia. Quando a Rússia desembarcou do projeto socialista, ela valia economicamente menos que a Argentina, o que era de um país como a Rússia, né, que era, afinal de contas, a potência competidora dos Estados Unidos. Então, é devido em política a gente ter um cuidado enorme com as nossas opiniões, sabe por quê? Porque o Henrique Beil, que é um dos maiores filósofos de política do século XX, dizia uma coisa maravilhosa, dizia assim: olha, em política, o único ponto de vista legítimo é o do governante. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar, não que os governantes tenham sempre certo, né, mas há uma legitimidade no ponto de vista do governante, que já ele material, mesmo, até mesmo, tá? Ele pode estar errado, mas ele tem um ponto de vista que é legítimo. O meu ponto de vista não é legítimo, porque você, como governante, está frente a todos os complexos, todas as complexidades envolvidas no processo do governo. Então, porque aqui de fora, alguém fica dizendo: "Não, porque o pessoal é tudo não sei o quê. Eu, se fosse o Requião, o Jaime, que é feito assim". O problema é que você não é o Requião, não é o Jardim Lerner, não é o prefeito de Bocaíba do Sul, entendeu? E você não tem os acordos que ele tem, você não tem as ameaças que ele vive. A vida política é uma vida complexa. É isso que o Aristóteles vai depois nos contar, tá? Vai contar de um modo como eu não estou fazendo, muito melhor e com muito mais, linguajar filosófico. Só preciso que vocês compreendam que a gente não deve, como regra geral, ter uma atitude de debate e debate com assuntos de política. Porque, compreenderam? Essa redução do assunto a questiúnculas, como se fosse no futebol, que não já viu gente vendo futebol? 10 barrigudos que não aguentariam correr uma quadra, ficam lá: "Pô, ali o cara não tá chutando gol. Pô, o outro ali entendeu?". Não é assim que se discute futebol. E gente que não tem a menor perspectiva da realidade que está acontecendo ali, e que não poderiam jamais fazer a mesma coisa, ficam dando opiniões, assim, sabichona sobre aquilo, né. É isso. Então é preciso ter, com relação a assuntos políticos, mesmo quando o padrão desses assuntos é muito baixo, como no Brasil, uma certa atitude de olhar para mais de um lado. Isso vocês irão, ao pouco, entendendo ao longo da nossa leitura. Muito bem, então,
paramos aí, nós quando saímos novamente para o acostamento, né, eu estava contando para você que, houve um momento em que a formação do helenismo deu-se em torno dos grandes livros, de Homero, a Ilíada e a Odisseia, livros maravilhosos, aliás, emocionantes, né. E estas obras estavam associadas com a religião grega, que é a religião da mitologia. Essa mitologia associada com humanos criou padrões ideais. Então o que que é o épico? Héraclo, né, é o modelo maior de todos os modelos humanos que você pode ter. Ele faz 12 trabalhos correspondentes a 12 signos astrológicos, portanto os 12 trabalhos são 12 grandes missões para se vencer na vida. Apenas aqui no dia 17 agora eu vou conduzir um grupo de leitura dos 12 trabalhos éticos com 20 crianças pobres em São Paulo, na periferia de São Paulo. 20 crianças que vão passar um ano lendo comigo os 12 trabalhos éticos na versão do Monteiro Lobato. Apenas para dar um exemplo quanto você pode fazer com uma coisa dessa, né. Porque cada um daqueles 12 trabalhos corresponde a um signo, que corresponde, portanto, a um desafio da vida humana. Então uma criança que é capaz de compreender o sentido simbólico de vencer aqueles 12 trabalhos, está sendo educada mais ou menos como era uma criança na Grécia. Vocês estão entendendo essa analogia? Você pega uma criança pobre, que está sendo educada pelo Sérgio Malandro, entendeu? Lá pelo Tiririca, entendeu? Lá pela aqui, né, quem? Pelo Tiri, brother. sei lá, tá tudo, né, pelo Gilberto lá, RDB, não sei. Bom, então, você pega essas crianças pobres, de 14 anos, assim: "Olha, tem aqui uma coisa que a gente aprender sobre a vida. Então vamos ver um sujeito chamado Hércules, que é escrito em linguagem para jovem, né, que venceu 12 desafios. O leão de Nemeia, não sei o quê. Então, quando leram comigo o desafio, são 12 capítulos, mais ou menos, mas o que que significa esse desafio? Se eles forem capazes de entender a ligação que há entre aquele desafio de Hércules e a sua própria vida, isso gera um conhecimento cultural extraordinário, porque quando a vida propuser desafios como aquele, essas crianças terão um padrão, um modelo para seguir, que é o modelo de Hércules. Entenderam que a educação, no verdadeiro sentido da palavra, ele foi inventado pelos gregos. Quem explica como isso foi inventado é o Werner Jägers, no livro Paideia, e que conta que o processo todo começa com os modelos heróicos humanos, né, e divinos e da obra homérica. Mas quando isso começa a arrefecer, mas quando arrefece, isso já havia sido instalada, já amadurecida a cultura helênica em todo o Mediterrâneo, ela o impulso que antes era produzido digamos, pela cultura homérica é substituído pelo teatro grego. O teatro grego, então, agora já, a partir de uma sociedade culturalmente totalmente nivelada, porque os gregos eram um só, mesmo os gregos que moravam em cidades diferentes, falavam a mesma língua, tinham o mesmo imaginário. Não sei se vocês compreendem isso, é impossível haver conversa humana se o imaginário não é comum. Por isso que é preciso compreender que tudo na vida começa com algum conteúdo mítico. Quer dizer, tudo começa na vida contando história, não tem outro jeito. Porque não dá para nós conversarmos sobre qualquer coisa de que nós não compartilhemos a base conceitual. Então o que que fez a mitologia grega? Produziu a base cultural, a base de imaginária, que fez com que qualquer indivíduo no Mediterrâneo de cultura grega soubesse do que você está falando, quando alguém fala de alguma coisa. Isso é uma coisa maravilhosa que nós brasileiros não temos, porque aqui nós não somos capazes de compartilhar nenhum imaginário coletivo, a não ser nós somos capazes de compartilhar sensações, que é o carnaval. Então, o sensorial brasileiro é de fato coletivo, mas não há nada mais para o sensorial. Eu me lembro que eu participei daquele projeto lá de Faxinal do Céu, e eu dei dezenas de aulas lá para professores do ensino médio do Paraná. No Paraná há 40 a 55 mil professores ligados ao governo do estado. E eu via que era uma dificuldade terrível manter aquelas pessoas 2 horas lá, ouvindo uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui. E à noite elas iam lá num bar chamado Barba Azul, tem lá em Faxinal do Céu, tem o Barba Azul. E eu e eu e aí então aquelas professoras, todas as professoras se reuniam lá à noite e dançavam naquele negócio de boquinha da garrafa, estava na moda. Mas a diferença era com
tivesse saído de tortura e ido, né, jantar no Waldorf Astoria, entendeu? Entendeu? É como sair do Madaloso e ir para o Waldorf Astoria. É tão enorme a diferença que havia naquelas pessoas em termos de, sabe, de naturalidade. Os brasileiros são todos de natureza muscular e sensorial. Nós, ocultos, sonhamos em fazer uma sociedade baseada nos ritmos. Esse é o maior sonho brasileiro, uma sociedade baseada no diletantismo. É uma sociedade infensa a grandes esforços sérios de profundidade, mas que topa qualquer trio elétrico, tá todo mundo correndo atrás. O Brasil é isso. Isso é o problema. Não é que qualquer um não pode. No Brasil é isso. Isso não for que isso fosse apenas uma diversão ocasional, ou seja, se fosse apenas uma espécie de catarro, estaria até para fazer, né. Mas o problema é que isso foi eleito, foi transformado em objeto, né, em modelo de intento no branco. E isso não dá para fazer. Não dá para fazer uma sociedade tropical baseada em sensação, que é a única coisa que nós compartilhamos. Mas os gregos não, porque a mitologia produziu uma base de compartilhamento tão forte, mas tão poderosa, que todas aquelas comunidades gregas, que são cidades-estado, né, estados que são pequenas localidades, numa ilha ou na Pono, todas elas, quase todas elas, de natureza maligna, que você tem que ter a fé formar. Então essas comunidades todas lá compartilhavam o imaginário comum. A mitologia, esse imaginário comum, era próprio de todas as cidades. Toda. Por ela se violiza confederação com Filite. Não é pelo Aristóteles. Não, havia situações de todos os tipos. Por exemplo, quando houve a guerra do Peloponeso, quando houve a guerra contra os persas, então há uma coalizão de cidades gregas. A mesma coisa aconteceu no episódio de Troia, que o episódio da guerra de Troia, embora coroamento mítico, né, sob esse ponto de vista, porque não se sabe, né, mas no episódio da guerra de Troia, quem se reuniu para atacar Troia foram todos os afidates, né, são reis, né, rei. Mas viram que o rei é um sujeito que tem 5.000 habitantes, sobre os quais ele reina. Para isso, tá? É menos do que um como é que é, ó, chefe de condomínios de um prédio grande. E no que Porque é assim, o rei é o quê? É um sujeito que tem uma comunidade de 5.000 pessoas em volta ali, que estão muito têm ligações familiares fortes. Então, o que foi a guerra de Troia? Foi o acordo que a Helena de Troia, era muito pretendida, era uma mulher mais bonita do Mediterrâneo, do mundo, né, portanto. E ela era pretendida por muitos homens, por muitos reis, e ela era espartano. E o pai dela, tendo visto aquele assédio todo, perguntou como é que ela queria fazer, e ela combinou com ela que ela escolheria o marido entre de uma lista de 100 mais ou menos, 100 pretendentes. E que ela chamou os 100 embora, pessoal. Então ela escolhe um e os outros 99, números aproximados, tá vendo? Porque não há um número único nessa história. Os outros 99 que perderem vão ter que fazer o seguinte: se por acaso for desafiada a escolha da Helena, vão ter que se unir para vingar o escolhido. E ela escolhe Menelau, que era rei de Esparta. E aí, então, quando o Paris vem e tecnicamente rouba a Helena, na verdade, os surgiram nos outros, né, que é ela, por bonita, claro, eu estou contando para você daqui muito particularmente. Foi mas foi isso, né, quer dizer, quando o Bari, que é troiano, rouba a Helena, os outros 99, cada um monta uma pequena flotilha, né, e vão todos atacar Troia para buscar a Helena de volta. No começo era isso, né, depois, isso não era mais esse o objetivo. Então, quando houve a guerra contra os persas, os gregos se associaram. Quando houve a guerra contra a guerra do Peloponeso, que é Esparta contra Atenas, então Esparta reuniu um conjunto de cidades e Atenas o outro, e brigavam entre si. Duas coalizões em combate. Não é isso? Agora, na vida cotidiana, era sempre uma cidade contra a outra, brigavam o tempo todo, né? Brigavam o tempo todo. Como é o caso de Terras, contra os reis reinados em volta, contra os reis em volta. Então, não havia nenhuma espécie de movimento de conjunto, se é isso que eu quis dizer. Quer dizer, entre as cidades gregas não havia uma unidade política. As cidades ganham apanantes. Para diga se você lê pelo Alexandre que umas peças foi, então pro, pois, Não, é que os persas, mas é que a guerra persa é muito anterior ao período. Então nós vamos ter daqui a pouquinho aí na cronologia, né, os persas depois brigam com o Filipe
com o Filipe por outras ocasiões. Porque aí era o Filipe da Macedônia querendo tomar o império dele, tomou. Mas a primeira guerra, que é as guerras médicas, são anteriores ao Filipe, muito anteriores ao Filipe, aos macedônios em geral. São 2 guerras diferentes. É no que eu só chamo assim, então, não existiu uma estrutura política por cidade por cidade. E isso vocês repararão que no caso da política de Aristóteles é um fato importantíssimo, porque Aristóteles sempre raciocina a partir de uma comunidade de grande homogeneidade cultural. Isso é fundamental para vocês entenderem, para entender a obra de Aristóteles, porque o Aristóteles sempre parte do pressuposto de que aquelas pessoas lá compartilham o mesmo imaginário. Agora, nós aqui no Brasil não compartilhamos imaginário nenhum. Quer dizer, de certo modo, é muito mais difícil a situação aqui. Se Aristóteles fosse lidar com o Brasil como consultor, digamos, político, teria muito mais dificuldade que ele teve em Atena. Ele está falando basicamente para os atelientes, tá? Não é isso? Ele não tem nenhuma pretensão a criar uma obra que vai ser vendida em todas as ordens, né? Então, olha, tempo da história, você é um professor lingual, só isso. Então, é preciso entender isso, que o que havia de unidade no tempo dos gregos eram cidades, mas essas cidades todas compartilhavam uma cultura maior, que era a cultura helênica, que é uma cultura cujo imaginário era mais ou menos delimitado pela mitologia, era mais ou menos delimitado pelo conjunto de valores que foram aí produzidos pelo Homero na Ilíada e na Odisseia. É por isso que o livro mais importante para entender a mentalidade grega é o Paideia, que é uma leitura assim, que implica numa certa sacrifício. Então, para vocês saberem, a títulos aqui de registro, em Paranavaí, no ano que agora começou, nós vamos fazer uma análise do Paideia em 10 capítulos, em 10 encontros. Aos sábados de manhã, um grupo de professores está preparando resumos do livro e nós vamos ter conversa sobre 10 capítulos do Paideia ao longo de 2008. Pode-se dizer que a união entre eles era uma união religiosa. Cultural, é religiosa também, mas eu tenho um pouco de medo da ideia de falar assim, porque nós vamos achar que estão falando de religião no sentido cristão da palavra, e não é, porque eles não têm uma noção de patriotismo nenhuma. Eu tenho a noção arete, a noção fundamental que mobiliza o grego é a arete é virtude. Então o que é a virtude? A virtude é você ter o melhor modelo, um modelo que um Deus representa. Então a noção de patriotismo não é como a noção que nós teremos aqui agora. Era a virtude dando ali. É isso, mas a noção do a sua submissão ao que manda o Deus que faz as suas obrigações financeiramente. E esses deuses todos pertencem a uma cultura única. Veja, a mitologia não é alguma coisa que a gente explicar de verdade. Esse é que é o ponto central que ajuda a gente a não fazer confusão. É assim, as pessoas de modo geral pensam que mitologia é um fato, é uma história, uma narrativa que merece ser psicoanalisado, analisado estruturalisticamente, analisado freudianamente, analisado não sei de que jeito, marxistamente. Então deve ser fácil botar por aí alguém que tem comigo, que explica as relações e parte entre os deuses lourinhos. Essas coisas todas aí são bobagens, né? Porque, veja, eles foram feitas numa época em que não se tinha nenhuma preocupação com isso, que havia um outro mundo. Porque a mitologia era, tá? Aí o Mircea Eliade é quem conta isso com toda a clareza. A mitologia é um conjunto de chaves, com chaves para compreender ali. O que a mitologia faz é contar para você uma história pela qual você entende a vida. Por exemplo, tem lá a história do Procrusto. Procrusto era um gigante que Deus mandou cuidar de um assunto lá. E tinha lá um lugar, depois quase mandou lá. Depois eu pergunto, em que havia um problema sério, que tinha a sua população dizia de gente grandona, de 1,90 m de altura, e os baixinhos de 1,5 m. Então o que acontecia ali é que os de 1,90 m viviam dando cacete nos baixinhos, escravizavam os baixinhos. Aí o Zeus chamou o Procrusto, que era fortão, muito mais forte do que os grandes, mandou ir lá resolver o problema. Aí o Procrusto chegou lá, pensou um pouquinho e falou, já tem a solução. Pegou e mandou fazer uma cama, chamado leito, de 1,75 m. Aí pegava os baixinhos de 1,5 m e esticava, puxava lá umas coisas, esticava até 1,35 m. E pegava os de 1,90 m e cortava aqui nos pés. Imagina que muito perto. E aí o Procrusto
Vocês compreenderam, que não é para fazer isso, porque esse não é o jeito com o qual você lida com as desigualdades humanas? Vocês compreenderam que dentro dessa ideia, dessa história mitológica, tem uma filosofia política extraordinária? No fundo, é um combate a todo tipo de totalitarismo, arbítrio, né? Quer dizer, você tentar igualar as pessoas artificialmente não é um modo de você resolver desigualdade social. Então, para que serve a história do leito de Procusto? É para você entender isso. Por exemplo, vamos dizer, entre os filhos do rei de Troia, Príamo, que tinha 19 filhos, está a Cassandra. A Cassandra era muito bonita e tinha feito o voto de virgindade. E a Cassandra, no entanto, caiu nas garras de Apolo, que ficou apaixonado tanto pela Cassandra quanto pelo irmão dela, chamado Helena, irmão gêmeo. Também era um menino bonito. E aí o Apolo pega e chama, né, começa a fazer a corte dos dois, né? E para que a Cassandra ceder, ele dá a ela um dom, o dom da profecia. Da Cassandra sabia tudo o que ia acontecer no futuro. Ela fez a profecia do cavalo de Troia, ela fez a profecia da derrota de Troia, fez a profecia de como é que ia ser, tudo ela profetizou. Mas da Cassandra não cedeu aos avanços de Apolo. Então, para tentar né, vingar-se dela, o Apolo retirou dela, não pôde retirar o dom da poesia, mas retirou de Cassandra o dom da credibilidade, de modo que ela previa tudo com exatidão, mas ninguém acreditava nela. Entenderam a ideia da Cassandra? Então, o lado de Carvalho. É isso. Mas não é um lado de cavar. É assim, na vida de qualquer pessoa, vocês irão provavelmente passar por essa experiência. Há momentos da sua vida em que você está absolutamente certo e porque está absolutamente certo, você está completamente sozinho. Seja na vida profissional, numa empresa, seja na vida familiar, seja nos seus amigos. Isso na vida com adolescente é muito comum. O sujeito que está, o único sujeito que não entrou naquela bobagem que se planejou fazer, tá, vai ser rejeitado pelo grupo. Então, o fato de que as pessoas rejeitam você e muitas vezes desconsideram a sua opinião, é apenas um sintoma de que você é que tem razão. Nesse sentido, dá a impressão que a força desses mitos, essas coisas desse tipo, algumas tinham um propósito legítimo, né, sem tipos de intenções. Bem, não existia uma segunda intenção do poder da chocolate, de algum tipo de imperialismo. Olha, era legítimo. Não, são coisas diferentes. Os mitos são criados para. Eles têm origens desconhecidas. Tá? Nunca se tem um autor dos mitos. São criados como condensações ricas de sabedorias humanas que não podem ser explicadas melhor de outro jeito. Então, para entender o mito da Cassandra? É prova disso. Tá? Para saber que às vezes você pode ter razão e está completamente sozinho. Então, os mitos não são nada para você analisar, eles estão chaves, eles são instrumentos para você compreender a vida humana. É por isso que eles têm origem desconhecida, porque é quase como se eles fossem de origem divina, podemos dizer assim, poeticamente, e eles então preenchem o imaginário grego de tal modo que todos os gregos mais ou menos têm a visão divina, mesmo que eles sejam separados por polis e nunca se encontrem. Estejam separados por ias, eles vivam separados juntos dos outros. É por isso que quando vem o teatro grego é automaticamente compreendido. Primeiro, não existe no teatro grego nenhuma originalidade. Todas as histórias que o teatro grego, quando digo teatro grego, eu estou falando sempre de tragédia, tá? Porque a comédia do Aristófanes, eu não sei mais quem, é apenas uma bobagem de criação. Não tem importância cultural, tá? Quando eu digo teatro grego, estou falando de tragédia, falando desses três grandes autores. Éctilo, Sófocles e Eurípides, nessa ordem de nascimento, tendo os três contemporâneos. 2 morreram no mesmo ano, né? Todos se conheceram. E o teatro grego, então, quando aparece, ele, é, ele se desenvolve em torno de um mapa de referências tanto é que ele nunca quer inventar história nenhuma. Quando começa a história, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. É um teatro estatal, é um teatro que o governo produz, que no fundo o teatro grego é apresentado da Primavera, que são festivais públicos, cada autor apresenta 3 peças, tem que ser 3 peças obrigatoriamente, e há um concurso e é pago com dinheiro, o que for melhor, portanto é financiado pelo Estado.
É um teatro sem cenografia nenhuma, quer dizer, é um teatro estacionário, vira e mexe, e todo mundo usa todas, e todo mundo usa maca. E as personagens femininas também estão, feitas por homens com maca feminina. Há um coro e um corifeu, portanto, alguém que representa a voz do povo. O coro tem esse sentido, ele representa a voz comum, né, que é um do bom senso. E o teatro grego, então, nunca inova nada. Quer dizer, a ideia de criatividade que se acha que tem que ter hoje em dia, é uma ideia completamente desconhecida no mundo grego. Porque criatividade, hoje em dia chega a se achar que a arte é criatividade. É uma da arte e criatividade. Criatividade é apenas uma capacidade de você correlacionar o sistema incorrelacionável. É isso, a criatividade é o que está por trás da arte da piada, por exemplo, do humor. Porque o que é o humor? Que nós damos risada de uma certa piada. Porque naquela piada, o autor da piada conseguiu correlacionar coisas que não são correlacionáveis. Por exemplo, quer dizer, pega uma piada qualquer. Pega a piada da tartaruga que foi assaltada por três grilos. Aí o delegado perguntou assim: "A senhora saberia reconhecer as mesmas assaltantes?" "Não, não, não, foi tudo tão rápido." Mas onde é que está? O que a gente acha graça numa história como essa? Porque o autor conseguiu contrapor a rapidez do assalto com a lentidão da tartaruga verdadeira. Entendeu? O nosso riso é uma surpresa. Nós nos surpreendemos com aquela possibilidade de ligação entre as duas coisas que são, em princípio, né, antitética. Uma é antítese da outra. Não, mas a aula de arte também seria A obra de arte tem criatividade em todas as coisas. Na vida de uma dona de casa, essencialmente o que é criatividade é engenharia. A palavra engenharia vem da palavra engenho, engenho significa imaginação. E onde a criatividade é a mais importante que em qualquer outro lugar, é na engenharia. Engenharia é criatividade. É só isso que significa engenharia, imaginação. Mas hoje em dia acredita-se que criatividade seja igual a arte. Então, o sujeito não sabe desenhar, então ele faz um trem qualquer, pega, bota um gato morto numa mesa e diz que é uma instalação, entendeu? Chamada qualquer coisa como Garfield. E, viu, catena? Eu tenho que inventar vida por dia e perdendo milhões. Eu, pessoalmente, estou perdendo milhões e não utilizar certas ideias com um gato morto de Garfield, uma plaquinha. Pô, ele ganhar um prêmio na Bienal. Ah, mim, entendeu? Então, essas bobagens, entendeu? São o efeito da essência da arte moderna, porque perdeu o que vem, então você fica tentando descobrir uma próxima sacação. Vamos sacar o negócio, tá? Bom, mas enfim, nós estamos ainda naquele conto, a gente faz uma saída da estrada, né, que são boas porque, a aula é isso, né, a aula é velejar em alto mar. A gente nunca deve ter feito. Mas o que eu estava contando para vocês é que quando vem ao teatro grego, o teatro grego então, faz produz uma veiculação, via dramaturgia, daqueles valores que já eram difíceis de serem veiculados, na mitologia e nas obras homéricas. Tanto é que vou pensar bem, é que começa a ficar clara a ligação entre Aristóteles e tudo isso, é que todo o teatro grego é, em última análise, um teatro político, no sentido de que ele no sentido moderno da palavra político, não no sentido aristotélico, tá? No sentido de que ele é feito para formar estadistas. E o que é um estadista? O estadista é o sujeito que consegue, olhar para a lei do céu, antes de olhar para a lei dos homens. Então você tem, em toda a peça grega, você tem aí uma conotação assim. Então, quem esteve no programa, quem esteve lá no Dia da Antígona deve lembrar, quem teve na história de uma mulher, filha de Hélio, que quer que o tio Creonte enterre o seu irmão Polinite, que ele se recusava a enterrar, alegando que estava proibido pelas leis da cidade. E a Antígona diz assim: mas tio, maior do que a lei da cidade é a lei de Deus. Alcança a lei dos deuses, a lei da humanidade, a lei dos cosmos, porque eu só tenho que enterrar meu irmão. Então, para que serve o teatro grego? O teatro grego é feito essencialmente para você transformar colísticos comuns em estadistas, em que você possa dar da pessoa a grandeza. No fundo, é um teatro educacional. É um educacional para quê? Para a vida na pora. Portanto, é um teatro político. E aí, isso tudo é antes da Aristóteles, compreende? Nós estamos falando aí agora do tempo que mediou entre o final da época heróica, da influência das grandes
da grande epopeia homérica, e o tempo que antecede a filosofia propriamente dita. Então, na medida em que a religião grega mais ou menos que declina, o teatro grego assume esse papel de produzir a luz do sistema. América de 12.800 anos, não, né? 800 por aí, o Cristo, de Cristo. Tá, é top, É que na verdade o Homero teria existido naquela época, mas talvez algumas das histórias fossem mais antigas que ele, só compilou. Ninguém sabe ao certo. Então, o que acontece é que tem sempre, depois que a fase Homero começa, depois do Homero mais ou menos aí uns 400 anos depois, por aí, começa a haver então com o declínio da época heróica, começa a haver o teatro grego, ele sobe e assume esse papel de iluminar o mundo. A gente vai que vinha então a luz na qual os gregos iriam se orientar, nas festas gregas, na dramaturgia grega. Tá dentro do período Homérico. Não, o teatro grego já que é período clássico, tá? Então, o que infere o período helênico, o período heróico, né, heróico, por exemplo, o período heróico ou o período mítico, é a guerra contra os persas. Quando os gregos vencem os persas, é mais ou menos aí. É claro que essas barreiras históricas são todas arbitrárias, né? Mas simbolicamente aí, com a vitória dos gregos sobre os persas, acaba essa Grécia mítica e começa então a Grécia que se chama de clássica, tá? Clássica é essa Grécia que começa em seguida e que terá como primeiro grande acontecimento cultural o teatro grego. O teatro grego é uma volta de um processo de iluminação do homem grego. Isso é a continuação da paideia. Então o Werner Jäger conta como aconteceu no Iro, né, o Werner na paideia. Então há uma substituição do potencial, digamos, grego pelo potencial homérico, pelo potencial trágico. A tragédia que está implícita dentro da Ilíada. Toda a tragédia grega já está em potência, em semente dentro da Ilíada, do mesmo modo que toda a comédia grega está em potência dentro da Odisseia. Mas a comédia grega não tem importância histórica, ou pelo menos muito pequena, né? Quem é que se incomoda com Aristóteles? As nuvens, os taros, a Gã, que tem, ó, é tudo meio de brincadeira. Agora a gente continua lendo o antigo, né, com maior cuidado, com maior profundidade. Então o teatro grego que estava implícito dentro da Ilíada, ele aflora completamente na mesma medida em que a religião grega acho que preste, e ele então toma conta. E aí então é o teatro que ilumina a mente do homem grego. Há mais de 2 centenas de peças, das quais só sobraram 33. O que também significa que você consegue ler todo o teatro grego num semestre, assim, com um pouco de disciplina. É um grande programa da vida. Dá para ler todo, ele está todo traduzido em português. Sugiro as traduções do Mário o Mário da Belacudi, que são editadas pela Azahar Editores, que são as melhores traduções aí que nós temos aí, muito bem feitas, muito bem comentadas, sobretudo. E o teatro grego, então, que é um teatro cívico, digamos assim, em última palavra, é um teatro cívico. Ela serve para discutir o comportamento humano. Esse teatro cívico, no entanto, não se sustenta, e ele é rapidamente agora substituído pela filosofia com o advento de Sócrates, que era aparentemente mais um sofista, mais um plano que passava a vida inteira fazendo demonstrações de raciocínio nas práticas, uma espécie de mascate de ideia, mascate de raciocínio. E Sócrates revela-se, ao contrário disso, o fundador da filosofia, na medida em que Sócrates, então, decide fazer um ato de absoluta anormalidade frente ao quadro que eu pintei para fazer até agora. Porque se até então, o que caracterizava o homem grego era a sua adequação. O que é o cidadão grego? É o sujeito que está adaptado aos deuses da cidade. Como vocês compreendem pelo isso? Ele está adaptado ao imaginário, aos princípios de valores que não são pertencentes a ninguém, mas que pertencem àquela comunidade. Cada cidade tem um deus que a protege. E o Sócrates aparece, porque ele é acusado de ser impiedoso, ou seja, de ter desprezado os deuses da cidade. Primeiro o acusam de ser ateu. Depois o acusam de ter trocado os deuses da cidade por outros. Mas sei lá, peraí, vocês me acusam uma coisa de outra, porque eu não posso te acusar de ser ateu ao mesmo tempo de trocar o Deus. Porque se eu troquei esse Deus por outro que achava melhor, então eu não posso ser ateu, porque eu só não gosto deles, gosto dos outros. Não, o
no livro maravilhoso do professor, chamado Apologia de Sócrates, já esteve no programa também, você tem o Sócrates, então, destruindo uma por uma os argumentos da acusação. Mas o que, na verdade, eles queriam fazer era punir Sócrates politicamente por uma porção de outras razões, e ele compreendeu que era da sua capacidade de sacrificar até mesmo a própria vida, pela manutenção da opinião pessoal frente à manutenção da opinião da cidade, prendia o nascimento de uma coisa chamada filosofia. O que Sócrates faz é deixar-se imolar como um cordeiro, exatamente como fez Jesus Cristo, claro, de guardar as proporções, né? Então, como faz Jean d'Arc, é deixar-te imolar pelo mundo, tendo toda a razão, contudo, né? Tendo toda a razão, contudo, para mostrar que o princípio básico da filosofia é a possibilidade de um homem ter uma opinião própria, independente da opinião do resto. E veja, se Sócrates não se tivesse deixado imolar por essa ideia, Sócrates não teria criado a filosofia, porque é apenas um colosso lá. Mas temos feito isso mesmo sem ter esquecido nenhum a falar, nunca só não escreveu nada. Sabemos que sabemos Sócrates pelos seus discípulos, basicamente Platão, basicamente Platão, embora Xenofonte também tenha escrito uma apologia, também tenha feito comentários sobre Sócrates. Sócrates, então, inicia uma possibilidade de um indivíduo produzir um conhecimento que não precisava ser coletivo. E tem de seus alunos, seus discípulos, Platão, que Sócrates era um pobretão, até que ele morreu na miséria no último dia de vida de Sócrates. O dia começou com a sua mulher, chamada Xenophipa, que, de acordo com Xenofonte, é a mulher mais chata do universo, da Kill, né? Para não dizer que sou eu que estou fazendo mais um comentário calunioso que hoje à noite, né? Essa Xenophipa vai lá dizer que ele é um para que morra mesmo, para que ele largue a miséria com uns filhos, tá aí, sem nada, tal. Ele que fazer um último discurso, isso é verídico, é jornalista. E aí, então, o Sócrates, que era um pobretão miserável, que não pôde nem mesmo... Até que pergunto para ele qual é o castigo que ele ia receber quando ele é condenado, ele fala assim, eu queria que vocês se sustentassem, porque já que eu passei a minha vida inteira educando vocês e não pude cuidar dos meus próprios negócios, então eu sou um sujeito na miséria. Eu acho que você devia me receber no Fritaneu. O Fritaneu é o lugar lá onde você recebia os heróis olímpicos e tinha uma molemilha, uma luva e tal. E eu falei, eu acho que eu mereço o Fritaneu. E por causa dessa acusação é que ele é condenado à morte e não banido ou coisa. Ele fez um negócio do tribunal, né? E o Sócrates, então, entre os seus alunos, Platão, que era muito rico, era parente do Périclo, era um sujeito de origem política familiar dinástica. O Platão, então, faz a continuação desse processo, criando, então, a filosofia platônica, que é uma filosofia maravilhosa, enorme. Nós não vamos poder estudar aqui, a não ser naqueles pontos em que ela é contestada pelo Aristóteles, sobretudo no modelo de Estado que está na República de Platão, e que é contestado por Sócrates na política. Mas isso virá seu tempo, não é o caso agora. E o Platão, então, constrói um monumento, uma catedral gótica chamada Quatro toda baseada em diálogos, em que a principal personagem é sempre Sócrates, exceto nas leis, que é o último diálogo que Platão escreveu, e que já é ele mesmo quem é o principal interlocutor. É claro que metade nas obras platônicas, uma boa parte do que Sócrates diz não é Sócrates, é Platão que diz, não, porque Platão escreveu toda a obra depois da morte de Sócrates. Platão faz essa enorme obra, e Platão tem um discípulo chamado Aristóteles. E esse discípulo chamado Aristóteles é a personagem que nos interessa hoje aqui, e vamos então finalmente falar dele.